Estamos de volta, hein? Aqui com o seu Abrindo o Jogo. Participe com a gente, mande sua mensagem para cá pelo WhatsApp, é o 31996428473. Também tem o nosso Instagram e o Twitter, que é o @AbrindoJogoTVH. Sua participação é de vital importância aqui para a gente. A gente vai falar do Galo agora nesse bloco, aqui do Abrindo o Jogo, mas antes, já vou trazer aqui algumas participações. A primeira delas do Edson, do bairro Buritis. Um abraço, Edson, obrigado aí pela audiência no Buritis. Tá dizendo aqui, ó, técnico bom é aquele que usa jogador de base e revela grandes jogadores. A gente teve ontem a venda do PP, né? Confirmado oficialmente, terceira maior venda da história do Grêmio. O PP, 15 milhões de euros. E nessa daí eu vou dizer uma coisa pra você, quem tá feliz da vida é o Foz do Iguaçu, que vai levar 5 milhões de euros, 40 milhões de reais. Nunca na vida algum presidente do Foz do Iguaçu pensou ganhar esse dinheiro. Ficou com 30% do PP, valeu a pena, André. Valeu a pena demais. E o Grêmio tem feito boas vendas, né? Nos últimos 5 anos, vendeu cerca de 760 milhões de reais. Quase 1 bilhão, né? Jogadores. Então, o Grêmio tem apostado bastante nos garotos, lá nos guris, e tem conseguido um bom retorno com eles. E dentro de campo, tem mostrado, né, no profissional mesmo, tem mostrado o efeito disso, né? Chegando sempre em Libertadores, Copa do Brasil, é o caminho a ser seguido por outros clubes. Pois é, e aí mandaram embora o cara que começou isso lá no Grêmio, que foi o Júnior Chávarri aqui no Atlético. Porque assim, o Grêmio, não que ele não revele, mas ele compra muito jogador já pronto. O que eu digo isso? Jogador já com 17, 18 anos e põe no sub-20. E o Grêmio tem aquele time de transição que realmente ele faz bom uso, né, do time de transição. Então o garoto, ele praticamente não produz tanto assim durante a carreira dos garotos na base do Grêmio. Não é que não tem ninguém, claro que deve ter alguns desses aí que foram produzidos dentro do próprio Grêmio, mas tem muitos que ele busca, ele pinça. Então do Foz do Iguaçu o PP foi uma dessas, por isso que ficou com 30%. E o Grêmio ficou com 70%. Aí agora na venda valeu a pena. De qualquer maneira vale a pena, né? De qualquer maneira vale a pena. Mas o Júnior Chávarri, ele vinha adotando essa política no Atlético, agora trocou, chegou o Damiano, que também é um grande profissional, trabalhou na CBF, estava no Internacional, mas tem, acho que uma política diferente. Vamos ver agora, depois a gente vai até inclusive buscar uma entrevista com o Damiano aqui no Atlético para ver qual que é a política dele de revelação. Mais uma participação aqui também. Para mim, qualquer um pode ser campeão, não sendo o Atlético, para mim tá bom. Vou torcer pro Internacional. Um abraço pro Toscano, tá falando aqui o Osmar Maia, viu, Toscano? Tá lá no Espírito Santo, assistindo aqui o nosso Abrindo o Jogo. E deve estar bem demais, né? Que se tiver lá de console, então... Você falou que a participação do ouvinte é vital e ele, óbvio, vive a cores nos acompanhando, viu? Grande Fábio Vital, participa aqui às terças-feiras, o nosso setorista do Atlético na Rádio Inconfidência participando. Valeu, grande mestre Vital participando com a gente. Mais uma aqui, tá bombando aqui o WhatsApp, hein? É o André vir aqui que bomba, gente. Eu não entendo isso não, gente, pelo amor de Deus. Paulinho, o Atlético gastou muito para contratar jogadores medianos. A imprensa elogiou muito o esquema do Sampaoli, mas, na verdade, a única jogada era o Keno e o Arana pelo lado esquerdo. Bastou marcar o lado esquerdo para o time cair de produção. Opinião do Mauro, aqui do bairro de Lourdes, participando com a gente. Tá lido, Mauro. Vamos então falar do Galo. O Galo vai entrar em campo neste domingo, só que tá de olho no jogo de hoje, hein? Tem jogo hoje, adiado, da 34ª rodada, clássico, Palmeiras estava no Mundial, entre Palmeiras e São Paulo. Um empate ou vitória do São Paulo faz o Atlético descer uma posição na tabela. O Atlético cai para a 4ª colocação. Mas antes de tocar nesse assunto, no jogo do Atlético de domingo contra o Sport, que é jogo duro, o Sport ainda busca a permanência tranquila, né, efetiva na Série A, vamos trazer o zagueiro Hever. Deu uma coletiva hoje, uma coletiva bombástica hoje pela manhã, e ele falou sobre como o grupo está se preparando para essa reta final do Brasileirão. Fala, Hever. Na rodada passada a gente tinha tudo para ter vencido e continuar na permanência pelo título, que era o nosso maior objetivo. Hoje a gente pode se dizer que o nosso título é totalmente outro, que nós também almejávamos, mas com o título do Campeonato Brasileiro. Infelizmente hoje a gente pode dizer que não é mais possível, por tudo que gerou esse último jogo. Nós sabemos que não foi somente esse último jogo onde a gente acabou deixando de brigar pelo título, sobre a questão do treinador. Se realmente viesse concretizar, a gente vai sentir muito a perca, né, do Sampaoli, até porque foi um cara que acabou implantando uma filosofia, uma maneira, um estilo de jogo
que todo mundo aí fora cobra, mas ninguém quer pagar o preço, e ele aqui, ele acabou fazendo isso. Então, se viesse concretizar, a gente vai sentir bastante a ausência dele, mas a gente sabe que talvez possa ser o melhor para ele. Todo mundo tem que se sentir feliz onde quer que esteja, mas volto a frisar, para a gente seria uma perca muito grande. Pois é, seria uma perda muito grande, na opinião do Hever. Agora, meu caro André, na coletiva, tem um trecho que ele fala sobre o que o Hever nas redes sociais vem sendo variavelmente citado aí. O Hever tá aí, é um dos remanescentes de 2013, a gente sabe, o Calil já falou que jogador derruba treinador, o Hever é pivô disso, pivô daquilo, e ele soltou o verbo, disse que quem faz isso é mau caráter, que no Atlético não tem mau caráter e que nesse momento, né, os jogadores têm que voltar a render dentro de campo até para acabar com esse tipo de coisa, que para ele quem faz isso é mau caráter. Como é que você viu também esse tipo de declaração aí do Hever? Não, o Hever está querendo blindar o grupo, né? Porque saindo o treinador ou não, ele vai permanecer. Tem contrato, ele tem que blindar o seu relacionamento com os com os colegas de vestiário. Mas na minha visão, o Sampaoli, se a gente for lembrar quando ele foi anunciado, a principal coisa que todo mundo falava é um bom treinador, tem um dos melhores da América do Sul, mas tem muitos problemas de querer mandar no clube. Ele é um cara difícil de lidar, é um cara que arruma confusão, saiu do Santos pela porta dos fundos. Então a gente não pode botar a culpa apenas, querer achar um culpado, na verdade, de que o grupo quis derrubá-lo, sendo que pode, pela própria característica dele, ter motivado a isso. Vem uma proposta de fora, interessante, receber em euro nesse momento, né? Muito interessante essa proposta, voltar a trabalhar na Europa. Ele balançou de receber essa proposta, talvez, e aí foi cobrado do Atlético mais investimento, um salário maior, que o Atlético tentou a renovação, ele queria uma maior valorização, trazer mais 2 profissionais para trabalhar junto com ele, que, na minha visão, não faz sentido aumentar a comissão técnica nesse momento. Ou seja, acho que o torcedor sempre busca um culpado nas situações. Para mim, se o Sampaoli realmente sair do Atlético, o único culpado será ele, porque a decisão vai ser dele, já que tem um contrato até o final de 2021. Ô Toscano, e nessa discussão, ainda voltando à questão do Hever, é claro, concordo com o André, ele vai blindar, ninguém vai chegar no microfone e vai falar que derrubou o treinador, né? Ninguém vai falar isso, apesar de que o Alexandre Calil, quando era presidente, disse que teve um líder do grupo, e por ser um dos líderes que o Calil falou, aí levanta-se essa hipótese do Hever. Agora, seria muita burrice, Toscano, na minha opinião, é claro que a gente não está afirmando isso, pelo amor de Deus, né? O Hever fazer uma coisa dessa porque ele é titular do time. Teve uns jogos que ele saiu. Se você pegar a maioria, 80%, 90%, ele estava dentro. Ele é capitão do time, ou seja, ele conseguiu permanecer quando se falava que ele não jogaria com o Sampaoli, então ele conseguiu a permanência no time. O Hever ia se auto-sabotar, Toscano? Penso que não, é como você disse, aí seria muita estultice. Eu questiono muito a titularidade do Hever já há algum tempo. Quem me acompanha na Rádio Confidência, você mesmo, muitas vezes a gente já teve debates a esse respeito. Eu acho que o Hever, na hora H, ele é muito displicente, ele sempre falha. É um bom jogador, ninguém questiona isso. Tem uma trajetória vitoriosíssima, mas hoje vive um momento de muita displicência. Então, é uma característica, aliás, na minha concepção do futebol dele. Agora, aí eu volto um pouco no início da temporada passada, quando o Dudamel saiu, e ele não saiu, né, ele não poupou muitas críticas, e eu me recordo de uma entrevista do Natan, que deu muito pano para a manga à época. Não vamos aqui dourar a pílula nem passar pano para ninguém, não. Não vou afirmar, mas também não vou ser infantil de dizer que não existe isso no futebol. Se o Alexandre Calil, presidente, dirigente, que vive o mundo, o dia a dia do futebol profissional, disse isso, ele tem muito mais capital de conhecimento do que eu, mesmo com 30 e tantos anos de janela. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas eu acho que o André, no que diz respeito ao Sampaoli, sintetizou muito bem. O Sampaoli é quem está tomando essa decisão. E a saída dele do Santos é um exemplo disso, como lembrou o André, e eu vou além. Ele foi treinador da Argentina, teve a possibilidade de escolher quem ele quisesse, e ele foi escanteado pelos jogadores argentinos na Copa do Mundo. Ô, Rafael Nobre, pensando agora no compromisso de domingo contra o Sport, que o Atlético precisa vencer
até para não garantir matematicamente, porque depende do resultado de hoje, depende de resultados, né, da rodada. Na Copa Libertadores, na fase de grupos, o Galo precisa vencer para se garantir de qualquer maneira. O Keno é uma incógnita, porque treinou nos últimos 2 dias, tem se sentido à vontade, de acordo com o Dr. Rodrigo Lasmar, acompanhei uma entrevista que ele deu na live do Galo nesta quinta-feira, mas ainda não se tem uma certeza da presença dele. Seria um grande reforço, né, Rafael? Rafael? Seria sim. Te escuto. Vocês me escutam? Oi? Sim, agora sim. Oi? Alô? Pode seguir. Perfeito. Paulinho, mas seria sim. Seria um reforço muito importante, principalmente nessa reta decisiva. Mas, por outro lado, também a gente pensar que o que ia fazer toda a diferença e dentro desse elenco do Atlético, que tanto contratou, né? Eu acho que depender do Keno, ou jogar todas as esperanças, expectativas de um futebol melhor no Atlético, que a gente não viu nas últimas rodadas, em cima da volta do Keno, eu acho até certo ponto um exagero. Estou com os meninos aí na questão da avaliação do Sampaoli. É uma decisão que é dele, né? E a gente fica, de fato, preocupado com o futuro do Atlético, sobretudo pelos nomes que são especulados no mercado. Maravilha. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, mas antes, só mais uma notícia aqui para você. O nosso companheiro Vitor Martins, do portal UAI, né? Ele participa aqui às segundas-feiras conosco e ele colocou hoje uma matéria no seu blog, lá no portal UAI, porque havia muita expectativa da estreia do Hulk, que é um contratado para essa temporada, né? E ele não vai poder estrear no início do Campeonato Mineiro, no jogo que o Atlético tem marcado contra o RT, porque o mercado de transferências internacionais se abre novamente a janela no dia 1º de março. Então, o jogo é no dia 28 de fevereiro. Então, o Hulk vai ter uma estreia adiada. Então, saiba, torcedor, você que mesmo se preparando lá no CT e tudo mais, ele não poderá estrear pelo Atlético já na primeira rodada do Campeonato Mineiro. Antes de fechar aqui, a Mari me lembrou que eu havia me esquecido, perdão. Vamos trazer rapidinho aqui a rodada do Campeonato Brasileiro para você conferir os jogos dessa Série A. Tá na tela aí para você. O São Paulo joga hoje com o Palmeiras, mas é jogo adiado, a 34ª, tá aí sinalizado para você. Sábado, 6h30, tem o Coritiba já rebaixado contra o Ceará. Tem também o Fortaleza contra o Bahia, jogo de quem tá lutando aí para permanecer na Série A, hein? No domingo, 4 da tarde, temos aí 3 jogos importantes. Atlético e Sport, na Ilha do Retiro. Corinthians e Vasco, também importante. O Corinthians ainda sonha com o Libertadores, o Vasco lutando contra o rebaixamento. Flamengo e Internacional, esse é o mais importante, não tem como, o campeonato pode acabar, inclusive, se o Inter vencer. Às 6h15 tem o Santos contra o Fluminense, o atleticano está de olho nesse jogo também, porque o Fluminense encostou, né, nessa briga pela vaga direta na Libertadores, o Santos vem embalado, vai jogar na Vila. 6h15 ainda tem Grêmio e Atlético Paranaense, e ainda Goiás contra Bragantino, jogo no domingo, às 8h30, Goiás precisa vencer o Bragantino em casa, para também continuar com chance de permanecer na Série A de 2021. E para fechar, agora sim uma informação, o Renato Gaúcho é o nome mais forte para assumir o Atlético. O Grêmio, ontem a gente falou aqui, já estaria buscando tratativas para a permanência dele. Só que ontem, a Rádio Grenal, através do César Fabres, que é repórter setorista do Grêmio, deu uma informação de que o Thiago... me fugiu o nome dele. Thiago Nunes. Thiago Nunes. Obrigado, André. O Thiago Nunes, ex-Corinthians, Atlético Paranaense, já tem um pré-contrato com o Grêmio, hein? E aí já falou-se que o Atlético teria já apalavrado com o Renato Gaúcho. Então pode ser que nesse jogo aí dê um final feliz, ou não, né? Depende de quem vai analisar a situação, para ambas as partes. Thiago Nunes vai para o Grêmio e o Renato Gaúcho vai para o Galo, tá bom? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.